Pois bem, estamos a 3 dias das eleições gerais brasileiras. Estamos aqui no cartório eleitoral de Matão para falar com a chefe Thalita. Thalita, um trabalho intenso, né? Já começou com a lacração das urnas, depois com a preparação das urnas e agora com o transporte das urnas, né? Para o destino delas, né? É isso mesmo, a partir do dia 21, do dia 21, a gente intensificou muito o trabalho, que foi começou a preparação das urnas eletrônicas, né? Essa preparação ela terminou, na terça-feira tivemos a auditoria aqui das urnas, né? Que foi passada por vocês também, e hoje a gente começou a encaminhar o material para os locais de votação. Aqui a gente já separa por local e vai encaminhando para que no sábado a escola possa ser montada para que os eleitores possam votar no domingo. Para quem não tem ideia de como funcionam os bastidores de uma eleição, né, eles começam bem antes do dia da votação, né? Exatamente, começam bem antes. Assim, o calendário eleitoral ele começa um ano antes das eleições. A gente tem registro de candidatos, a gente tem o período que os candidatos precisam se filiar, né, para sair para as eleições. Então, a gente já começa um trabalho praticamente 6 meses, 8 meses antes, o trabalho já começa a se intensificar. E intensifica mais ainda, né, a ponto da gente não descansar, trabalhar sábado, domingo, feriado, todos os dias, para que a eleição aconteça ali no dia 2 de outubro. Então, são muitos detalhes, né? Também muitos detalhes de logística, né? Isso, a gente monta um roteiro, né? Esse roteiro ele serve tanto para a entrega, distribuição desses materiais que estão aqui, quanto para as urnas. Então, a gente divide a cidade em 5 regiões. Né? E aí, de acordo com as escolas, né, que fazem parte dessas regiões, e então cada grupo de escolas elas vão num carro. No caso das urnas, né, a gente separa por carros, e no caso desses materiais a gente faz várias viagens, porque a gente tem mais tempo para distribuir. As urnas a gente vai de uma vez só para distribuir. E não é só as urnas que são transportadas, né? Tem todo o material de apoio, né? Sim, tudo que o eleitor vê na escola que é de eleição vai do cartório eleitoral. Então, o cartaz que ele vê no local de votação, o caderno de votação, a urna eletrônica, né, óbvio, mas o álcool em gel que ele vai utilizar no dia da eleição, todos os materiais a gente manda aqui do cartório eleitoral. A lista de candidatos que é fixada no local de votação também. Então, uma caneta que o mesário usa, exatamente tudo, a gente encaminha. Esse processo é tão seguro, né, e também tão testado, já acompanhamos, né, na lacração, depois na preparação das urnas, que se houver um candidato que quiser saber na hora se o nome dele consta ali naquela urna, naquela lista, ele consegue checar isso na hora, né? Sim, no momento que ele vai fazer a votação, ele pode digitar o número do candidato, né, e verificar se ele consta na urna. E na auditoria que a gente faz, a gente também consegue verificar isso, né, se o candidato consta na urna, a foto e tudo mais. Por isso que a gente faz o teste antes. Inclusive o eleitor, se ele quiser também, né? Isso, o eleitor ele pode agora não mais, né, que a gente já terminou esse procedimento de auditoria, mas na hora da votação ele vai digitar o número do candidato e vai aparecer a foto na urna. Thalita, uma outra coisa que te perguntar, né, sobre o comportamento do eleitor lá no local de votação. Celular não pode ir com ele no local de votação, quer dizer, lá na urna, né, naquele momento ali que o voto é secreto, naquele momento não pode ter celular. Isso, a gente tem frisado já, desde que saiu essa proibição, a gente tem frisado em todas as entrevistas, a juíza também falou ontem, né, na parte da manhã, que o celular ele não pode ser usado dentro da cabina de votação, ou seja, ali no momento da votação. Ele pode ser utilizado para o documento digital, o e-título, a CNH, muitos têm a CNH no celular, né, o RG. Então, ele pode ser utilizado para fins de apresentação de documento de identificação para o mesário. Porém, no momento que o eleitor se dirigir até a urna para fazer a votação, ele vai ter que deixar o celular dele provavelmente numa cadeira ou numa mesa, dependendo da escola. A gente tem o cartaz para que o recado deixe o seu celular aqui. Então, tem ali aquela mesa ou a cadeira própria num local mais reservado possível na sessão eleitoral e num local que o eleitor consiga visualizar também o celular dele. Thalita, exemplo do que ocorre com as eleições municipais, também nas gerais são proibidas as bocas de urna, né? Exatamente, proibido boca de urna, é crime. Inclusive, a gente teve uma autuação em flagrante na eleição passada, o processo está até para julgamento hoje, né? É crime eleitoral e precisa tomar bastante cuidado com relação a isso.
A gente também está alertando o eleitor a levar a anotação já dos candidatos. A gente tem alertado há muito tempo também sobre que a votação ela é biométrica, então a tendência é que a identificação do eleitor ela seja mais demorada, embora mais segura, né? Porque ele é identificado pela digital hoje, vai ser, né, no dia 2. E então a tendência é de que seja um pouquinho mais demorado. Aí o eleitor levando os seus números dos candidatos anotados num papel para que ele possa votar mais rápido. A gente fez até cronometrou, né? São 25 segundos, 20 segundos, quando você tem o número anotado. Então, o momento do voto se torna muito rápido. E aí a gente mescla com um pouco mais demorado a identificação do eleitor para que a gente não tenha uma eleição muito demorada. Então, a gente está frisando bastante isso, levar os candidatos anotados. O importante, né, não deixar de votar, né? Exatamente, também, não deixar de votar. A gente tem aí, historicamente, uma abstenção até relativamente considerável, né? Então, a gente pede para que o eleitor não deixe de votar. Vai lá na urna e emita o seu voto com consciência, né? E não deixe de votar. Mensagem que você deixa para o eleitor, para a gente encerrar aqui, e desejar para você, né, bom trabalho até o dia e também para toda a sua equipe. Para o eleitor, a gente passa a mensagem de que vá votar, exerça o seu direito de cidadania, né, de eleitor. Esse foi um direito historicamente conquistado, né, tanto pelos eleitores, que antigamente a gente não tinha, dê valor a esse direito. Vá até as urnas para votar, leve os seus candidatos anotados e vá com a maior tranquilidade possível. Eu vou agradecer aqui toda a equipe, né? A gente está sempre aqui à frente das câmeras, mas existe uma equipe muito grande, né, por trás, e aí, até mesmo os mesários, o apoio logístico que estão lá no dia, né, da votação. Fica aqui o meu agradecimento a todos que estão aí contribuindo para que a eleição de 2022 seja um sucesso. Isso reforça que a eleição é coisa séria, né? Exatamente, a eleição é coisa séria, não sou eu aqui que estou falando com vocês, que estou sempre fazendo, preparando as eleições. A gente tem uma equipe muito grande e séria trabalhando por detrás aqui dos bastidores.